Vamos bater um papo sobre os desafios, os aprendizados, tudo aquilo que envolve esse universo materno. Esperar ela entrar para a gente poder conversar. Tô moreninha, né, gente? Aqui a gente pega sol sem ver. Aí a gente vai ficando assim, até aqui assim a gente tá morena. Daqui para baixo, branca. O sol que a gente pega aqui. Milena entrou para a gente conversar. Olá, tudo Olá, bem? tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Prazer te conhecer virtualmente. Prazer é meu. Muito Milena, grato posso pelo chamar de convite. Milena? Sim, claro. Ó. Eu queria primeiro que você se apresentasse, me falasse quem você como é que começou o seu mundo pela maternidade. Pode ser? Claro, claro. Então, eu sou a Milena, sou a mãe do Henrique, de 7 anos, né? E o Henrique foi alguém muito importante no meu processo de crescimento pessoal e espiritual, inclusive, porque a partir da minha maternidade eu comecei a buscar o autoconhecimento, eu comecei a buscar me conhecer e conhecer as pessoas de uma forma um pouco mais profunda. Então, eu tinha uma limitação, acho que até mental, de imaginar como que eu teria um filho, porque eu tinha pavor de cesáreas ou de hospital, qualquer coisa nesse sentido. E quando eu fiquei grávida, a primeira decisão que eu tomei é que eu não iria ter meu filho no hospital. E eu tinha umas amigas que falavam que eu era maluca, porque como assim? Como você nem sabe como é que é isso e tal. Eu falei, não sei, mas o que eu sei é que eu não quero ter meu filho no hospital. E a partir desse momento, e eu não conseguia também me imaginar tendo um filho de parto normal, porque eu não conseguia nem me imaginar tendo um filho, né? Na época que eu engravidei e tudo mais, eu engravidei, eu tive o Henrique com 24 anos, eu estava no meio da faculdade de Direito, então foi assim, um momento da minha vida que me fez buscar muita ajuda, né? Justamente para eu processar tudo que estava acontecendo comigo. E uma das coisas foi isso. Eu fui atrás de informações sobre parto e tudo mais. E aos poucos, né, ao longo dos quase 10 meses, né, porque eu fiquei grávida 10 meses, né, ao longo desse período eu me vi enfrentando esses desafios, né, e acabei tendo o Henrique em casa, parteira, parto humanizado, foi ele, assim. Isso ali já começou esse processo, né, um processo interno de aprender, de entender, de buscar a melhor forma para mim, né? Eu tô ouvindo um som, não sei se é você. É um telefone que alguém deixou aqui. Ah, Mas está te atrapalhando? achei que era meu, não. Então, assim, para mim foi super, super importante esse processo da maternidade, porque a partir dali, hoje eu atualmente trabalho com as constelações, né, como professora, enfim, eu tenho várias atividades. E uma das coisas que me levou para a constelação foi isso, né? Eu precisava entender, eu precisava perceber muitas coisas, e eu fui cada vez mais me aprofundando, me apaixonando por isso, enfim, isso acabou se tornando um estilo de vida para mim. Então, a minha maternidade começa nesse ponto, né? Onde eu já preciso. Tem muitas barreiras que fui ultrapassando, né? E eu sempre brinco, eu falo, eu era a típica pessoa que eu não conseguia me imaginar parindo, quanto mais em casa, de parteira, sem anestesia nenhuma, sem medicamento nenhum. Então, foi trabalhando a minha mente, foi trabalhando o meu coração para tudo aquilo que a maternidade foi me trazendo. E com certeza, assim, hoje eu percebo que a minha vida é como é porque eu me tornei mãe, né? Então, foi um divisor de águas fundamental na minha vida. Você falou assim que estava na faculdade. A gravidez foi planejada?
Ou não? Não foi, não foi. E assim, eu tava vivendo um relacionamento um pouco conturbado bem nessa época. E a gente. E aí veio a gravidez, e por causa da gravidez também muitas coisas nesse aspecto foi mudando, porque aí o pai, a gente morava em cidades 600 quilômetros de distância. E aí o pai veio para acompanhar, né, o processo de gestação e parto e tudo mais. Então isso também foi uma mudança, né? Foram várias mudanças. E é interessante, porque mesmo não planejado, né? Eles, desde o começo, assim, até o momento que eu comecei a processar, né? Porque por uns 2 meses, assim, eu fiquei no processo de tentar entender e processar, até que eu falei, não, isso daqui faz parte de mim agora e eu preciso entender, e eu preciso aceitar, e foi um processo para mim também. Então, depois de 2 meses, assim, que a partir dali começou a ser tudo, assim como um filho vai pra gente, né? Tudo na nossa vida, tipo, a gente. Aí eu me lembro, assim, na época da amamentação, tipo, a gente abre mão da nossa vida por eles, né? Abre mão de tomar banho, de lavar cabelo, de tomar banho, de ir no banheiro, enfim. E a vida. E é tão interessante porque a minha vida, hoje eu consigo imaginar sem, porque ele para mim é tudo, e tudo que eu faço pensando nele, né? Claro que eu faço pensando em mim também, mas eu penso muito nele, né? Então, como que me transformou para melhor a maternidade para mim foi. Eu brinco assim que eu não troco a vida que eu tinha para a vida que eu tenho hoje com o filho. Dá trabalho, dá muito trabalho. É difícil, é muito difícil. É desafiante, é muito desafiante. Não tem nada de fácil nesse processo de maternidade, né? E aí, assim, optamos por não ficar juntos, né? Optei por não ficarmos juntos, então isso também é um peso não o peso a criança, mas a própria condição que traz pra gente de que você toma uma decisão e aí você tem que arcar com essa decisão. E isso também tem tudo tem consequências, né? E para mim, assim, é desafiante, né? Essa coisa do leva, busca, traz, vem, vai, faz coisa de escola. E agora, a quarentena, você tem que ser mãe, médica, você tem que ser tudo, né? Você tem que ser cozinheira, você tem que ser dona de casa, você tem que ser tudo. E aí a gente fica nesse desafio, né, de entender e fazer o que tem que fazer, né? Muitas vezes a gente nem sabe como que fez ou como que vai fazer. Assim como na faculdade, né? Quando eu estava na faculdade eu sempre me considero uma pessoa muito abençoada, porque eu tive ele na época das férias. Então, quando voltaram as aulas, eu já tinha podido ficar pelo menos um mês com ele, né? E acho que já estava entrando para o segundo mês, e aí voltaram as aulas, e eu também não queria perder a aula, e eu também não queria deixar ele, daí eu tomei a decisão de levar ele para a faculdade junto comigo. Então foi um desafio, assim, nem eu hoje consigo imaginar como que foi tudo isso, mas eu sei que eu fiz. Levava, amamentava na aula, trocava a fralda na mesa da professora, tipo, era uma coisa muito de outro mundo, assim. E eu falo, nossa, e eu consegui, né? Eu me desafiei a, a ser uma boa mãe e também a continuar conduzindo a minha vida com as coisas que eu queria, né? Obviamente que com um outro ritmo, né? A gente não dá conta da quantidade de coisas que a gente gostaria de fazer e que a gente daria conta se não tivesse um filho. Mas a gente entende essa condição e vai trabalhando em cima disso. Então é isso. Você falou assim que não pretendia, assim, não imaginava, né, o parto, mas você já tinha o desejo de ser mãe antes, na sua infância, na sua adolescência, ou não? Não, eu não Não. tinha. Inclusive, quando a minha irmã soube que eu estava grávida, ela falou assim: a Milena grávida, porque era uma coisa que talvez inimaginável, né? E aí eu sempre pensava assim, eu acho que um dia eu vou ter esse desejo, essa vontade, mas assim, não era uma coisa que eu pensava para os meus, tipo, eu tinha 23 anos, não era uma coisa que eu pensava para os meus próximos 7, 8 anos. E aí isso virou uma chave em mim também, porque depois que eu tive, né, depois de uns 6 meses, assim, que eu já tinha tido o Henrique, eu comecei a ter vontade de ter mais filhos, né? Então hoje tenho vontade de ter 3 filhos. Eu sei que deve ser um trabalho lascado, porque eu só tenho um e eu sei que dá bastante trabalho. E eu tenho amigas que também
3 filhos e que me dizem que dá trabalho, mas é muito. O processo, principalmente para mim, o parto e a amamentação foi muito especial, assim. Eu nunca imaginei que eu ia me sentir tão plena amamentando. Né? Eu nunca imaginei isso. E aí agora recente, né? Enfim, faz pouco tempo que eu tratei um câncer, tive que tirar mama. E para mim foi muito difícil tirar a mama, porque eu pensava, eu tô tirando uma coisa que eu não quero tirar, porque eu quero ter mais filhos, eu quero amamentar os meus filhos. E assim, para mim foi muito doloroso, porque o processo da amamentação, né? Eu amamentei 4 anos e meio o meu filho. Então, assim, eu adorava, era uma das coisas que eu mais gostava de fazer. Gostava mesmo. Gostava mesmo. E é uma coisa que eu nunca imaginei, né? Então eu só entendo isso hoje porque eu passei por isso, mas se, tipo assim, se fosse lá atrás, né, antes de ser mãe, eu ia pensar que nunca isso ia acontecer, que eu nunca ia ter essa vontade natural, que hoje é natural, né? Hoje eu fico, ai, que delícia, meu bebezinho, quero mais um, quero mais dois, né? Enfim, então não tinha, mas a partir dali eu comecei a ter. Mas como é que foi isso, assim, se você não se importar de falar, lidar com essa doença, né? Que é uma doença que a gente, né, fica com medo mesmo, né? É normal. Como é que foi lidar com isso? Ele já tinha nascido, né? Ou não? Você Já, já, descobriu já, já? já. E como é que foi lidar com isso, com ele ali e com essa possibilidade de ter outros filhos, né? Esse sonho, esse desejo. Então, quando eu desconfiei, né, que isso pudesse estar acontecendo, que eu comecei a investigar e tudo mais, eu já ficava imaginando como que ia ter que ser esse processo. No caso do câncer, tem várias fases, né? Enfim, quimioterapia, daí você vai ficar careca. E aí, cada fase eu ia apresentando isso para ele com, amor, mas, enfim, tinha que informar, né? Então, quando Hum. foi a questão do cabelo, né, eu tive que falar para ele que eu ia ficar careca, que eu ia tomar um remédio muito forte. E aí ele meio que, tipo, parece que aquilo não cabia muito, né? Não entendia. E aí quando foi mesmo o período que eu fiquei mesmo careca, ele ficou um mês sem chegar perto de mim, sem conseguir se aproximar. Ele me olhava assim, a primeira noite que ele dormiu do meu lado, ele acordou assustado, assim, e caiu da cama, porque levou um susto. A gente dorme junto, né? E ele levou aquele susto. E aí eu percebi que para ele era um processo, parece que ele não conseguia identificar a mãe Uhum. dele naquela pessoa que ele estava enxergando. E aí foi um mês, assim, aí eu fui, quando eu ia levar pra escola, assim, os amiguinhos me via careca e perguntavam por que eu não tava careca, aquela coisa. E aí, aos poucos, né, as crianças queriam passar a mão na minha careca, e aí acho que ele via que não era uma coisa tão de outro mundo, né, e foi um mês, assim, até ele conseguir se aproximar, fisicamente de mim, se aproximar. E daí, depois, numa segunda fase, que foi a fase da mastectomia, que eu não conseguia lidar com a possibilidade de ter que tirar uma mama. Então, para mim, foi o processo, né? Foi um processo de luto, foi um processo de, enfim, tentar absorver tudo aquilo. E aí, quando realmente, né, eu tirei, eu fiquei um tempo, assim, que a gente toma banho junto, dorme junto, faz tudo junto, né? Aí, quando foi esse momento dele me ver, ele ficou um pouco impactado, né? Nossa, por que fizeram isso com você? Como se tivessem feito aquilo comigo por maldade, assim, na cabecinha dele, né? Uhum.
Aí eu expliquei e tudo mais. E aí, às vezes, ele até brinca, tipo assim, ai, fingindo que tá mamando naquela mama que não tem mais. Enfim, eu tento lidar, né, explicar para ele da melhor forma, né, de uma forma leve, né, sem, ah, filho, eu também não queria, mas era melhor que tirasse do que a mamãe morrer. Né? É um pouco dura até a forma de falar, porque é a realidade, né? É. E assim, e durante todo esse processo, sim, foi desafiante. A própria possibilidade, porque o câncer traz pra gente essa possibilidade real de morte, de você ter que deixar um filho de 5 anos, ter que deixar os seus sonhos, e enfim. Então, quando chegava em alguns momentos mais críticos, eu conversava, né? Assim, tentava dar o máximo de amor que eu conseguia, porque eu não sabia o que ia acontecer, né? Enfim, agora nós estamos conversando aqui, a gente sabe o que vai acontecer daqui 1 hora, né? Daqui 10 minutos. Mas eu procurava, assim, ter esses momentos com ele. Era sofrido demais, porque quando eu fazia quimioterapia, eu ficava períodos muito mal, às vezes eu ficava 3, 4, 5, já chegou de ter eu ficar 7 dias mal. E aí esse mal é deitado o dia inteiro, é com dor o dia inteiro. Então eu não conseguia ficar com ele. Então, durante o tratamento, por vários períodos, eu fui ficando, às vezes ficava com o pai, ficava uma semana, 15 dias com o pai, daí vinha comigo, estava bem. Aí, às vezes, o pai vinha com ele para que eu pudesse vê-lo, ficar um pouquinho, e daí já levava de volta, porque eu não ia poder ficar com ele. Então, era muito doloroso eu ter que ter essa divisão, né? Porque eu estava passando por aquele momento e nós moramos, né? Nós somos separados, então isso é o desafio. E aí, assim, a família não mora em Curitiba, então, para mim, as pessoas que conseguiam me ajudar, tipo, ou ia me ajudar ou ia ajudar o meu filho. Então, eu tinha que tomar algumas decisões que era duro para mim, era muito triste, muito sofrido, mas era o que tinha para hoje, né? Aquela coisa assim, vamos fazer desse jeito porque não tem como fazer diferente. Então, foi mais ou Você menos. é muito forte, muito guerreira, porque quando eu li a sua história, foi no texto da visão sistêmica, né? Saber sistêmico, eu esqueci o nome agora. É, Uhum. e eu li, eu falei, gente, eu fiquei impactada por isso, né? Que força que você tem, que garra, porque, como você mesmo disse, né? A maternidade já vem para a gente se transformar, já vem para a gente. Você falou que fazia faculdade de direito, agora é consteladora, né? Acho que a maternidade também te trouxe essa mudança de carreira, né? De profissão. Eu acho que transforma muita gente. E você ainda ter que lidar com algo que é tão pessoal, né? E ainda passar para ele né, igual você falou, procurou no Google, porque tem coisa que a gente não tem manual mesmo, a gente tem que ir ali buscar de alguma forma dentro da gente, né? E quando eu li esse texto que você tinha colocado lá, eu falei, gente, eu preciso conversar com ela, porque é muito legal essa sua força, você poder compartilhar isso, que às vezes a gente perde as estribeiras, né, com algumas coisas da vida, e sempre tem uma solução, né? Sempre tem como a gente ver de uma outra forma. Te ver assim, sorrindo, levando com certa leveza dentro do que é possível, né, da sua realidade. Uma maternidade que você tem que lidar com ela sozinha em muitos momentos, né, você tem o seu grupo de apoio, mas é sozinho em certos momentos, lidando com uma questão sua de saúde e ainda podendo passar, né, essa leveza dessa forma. Eu acho muito, é um desafio para você, com certeza, né? É, sim, sim. E assim, agora eu me vejo numa outra fase também de descoberta, né? Porque eu fiz direito e aí eu sempre tive o sonho de ser juíza. E várias coisas foram acontecendo na minha vida que foi me afastando disso, desse sonho e dessa possibilidade. E no primeiro momento foi um mestrado, porque eu saí da faculdade, já fui encarar um mestrado. Eu sempre falo que fui bem louca, porque se eu soubesse que era um mestrado, eu não tinha feito isso, mas enfim, fui na louca mesmo. Fiz um mestrado que foi sofridíssimo. Quando eu terminei o mestrado, chegou o câncer.
E aí depois do câncer eu pensava, e aí durante o câncer eu falava, nossa, e agora? Eu vou ter que de novo adiar o meu sonho, de novo adiar aquilo que eu quero. Ok, vou ter que cuidar de mim agora, não tem outra opção. Então eu vou seguir, né? E aí o que que eu fiz? Vou seguir meu tratamento. Quando eu terminar esse tratamento, eu vou estudar para esse concurso. E aí terminei o tratamento, não conseguia, obviamente, nossa, são muitos processos, né? Um tratamento oncológico que eu sempre falo que é para a vida inteira, porque o resquício de uma quimioterapia fica no nosso corpo por 10 anos, às vezes 15. Então, por vezes eu estou indisposta, mesmo sem tomar quimioterapia, né? E aí chegou num determinado momento que eu comecei a estudar. Aí comprei um curso online, comprei livros, investimento com dinheiro e tal, e falei, vou me dedicar a isso daqui, que é um sonho. E comecei a estudar e estava indo bem, assim, conseguindo estudar no mínimo 3, 4 horas por dia. E de uns 2 meses para cá, eu comecei meu rendimento caiu assim num nível absurdo, de eu não consegui mais abrir o curso nem para assistir às aulas, né? Porque quando eu pego para fazer uma coisa, eu sou muito determinada, eu vou lá e faço até o fim. E eu comecei a sentir essa dificuldade, esse desafio, e comecei a perceber que tinha alguma coisa me informando que não era, ou que não era aquilo, ou que não era daquele jeito. E aí agora, não sei se você se me acompanhou alguma coisa, mas daí há pouco tempo, né, a desconfiança de uma possibilidade de retorno da doença. E aí eu comecei a pensar nisso tudo. E quando eu saí do consultório com essa notícia, eu já estava me cobrando há 2 meses de que eu não estava estudando, que eu tinha gastado, né, investido um dinheiro nisso e não estava produzindo, que eu estava abrindo mão de algo que era 17 anos já eu tinha esse sonho. E aí eu comecei a me repensar e pensar e falei, será que eu ainda quero isso, né? E eu tenho uma máxima que é, se você tem dúvida, é porque não é, né? Porque se você quer uma coisa, você tem certeza daquilo, né? Tipo, o trabalho que eu faço hoje como consteladora, né? Como até essas lives, tudo que eu faço hoje que diz respeito ao desenvolvimento pessoal, humano, eu sou apaixonada por isso, né? Sou apaixonada por tocar as pessoas, né? Falando com as pessoas. E eu achava que eu ia conseguir isso como juíza também, desde o começo disso, né? Mas aí chegou nesse ponto da minha vida, assim, que quando eu saí do consultório, travou? Destravou. Sim. Chegou no ponto que, quando eu saí do consultório, a primeira coisa que me veio, assim, foi: eu não quero passar um vídeo, porque eu fui bem racional. Com câncer no osso, a gente já sabe mais ou menos o andar das coisas, a gente sabe, etc. Aí a primeira coisa que eu pensei foi: eu não quero passar os últimos dias da minha vida sentada numa cadeira, estudando 4 horas por dia para um concurso maluco, que não vai fazer sentido, talvez, nesse momento da minha vida. E aí aquilo me deu uma leveza que eu pensei, tá aí, tipo, eu não preciso fazer mais isso, ou se isso tivesse na minha vida, em algum momento vai acontecer, mas não é agora. E aí tomei essa decisão que para mim, além de leve, porque eu tava com peso na consciência de largar uma coisa que eu sei por tanto tempo, que eu investi tempo, investi dinheiro, né? Eu tenho um aplicativo de horas de estudo, eu estudei quase 300 horas já, né? Então, só para esse concurso, tirando o resto da vida que eu já estudei, né? Mas, e aí eu falei, uau, para mim já foi uma virada, assim, enorme, né? E aí foi muito interessante porque, por causa da doença, por causa do câncer, eu tive acesso a alguns conhecimentos de cuidados paliativos. E aí eu entendi, eu falei, nossa, eu acho que essa é a minha missão, né? Porque eu achava que a minha missão estava dentro só do direito, aquela coisa. E eu falei, não, a minha missão não está no direito, só no direito, está em vários lugares. Eu posso falar da minha experiência de vida, porque eu sei que a gente, quando escuta uma história de superação, a gente também se supera em muitas coisas. Eu falei, nossa, a minha história pode ajudar alguém, né? O meu sofrimento não vai ser em vão. Eu sofrer não precisa, o meu sofrimento não precisa ser o mesmo de alguém, né?
Se a pessoa tiver acesso, se eu tivesse tido acesso aos cuidados paliativos antes, se eu tivesse tido acesso à constelação antes, muitas coisas na minha vida, né, seriam diferentes. Também não duvido. Tenho certeza que as coisas acontecem no tempo certo, né? Então, se vem na minha vida nesse momento, tá certo assim também. Eu sempre concordo, né? Tá sendo uma nova fase. Eu já virei uma nova chave em que eu me deparo assim com essa nova consciência de que a minha missão, né, é isso, é tocar vidas de alguma forma. A minha história, seja alguma coisa que eu vou escrever. E eu até postei um texto falando sobre o meu contato com a medicina, que sempre foi uma coisa um pouco rebuscada, assim. E eu agora finalmente tive essa sacada de que finalmente eu posso alcançar pessoas e ajudar pessoas através da minha ajuda, da minha fala para os próprios médicos, né, ou profissionais de saúde que que vai alcançar essas outras pessoas como eu que são pacientes. Então, é a minha história que vai ajudar a história de alguém, que vai ajudar a história de alguém, enfim, e por aí vai. E daí o feedback, né, que eu recebi de uma das alunas, eu falei, nossa, eu acho que é isso, eu acho que é isso que é a minha vida, né? Eu acho que para isso que eu tô no mundo. Então é muito gostoso, assim, antes era um peso, agora não é o fato de eu fazer isso, eu já amava, mas agora com essa convicção é muito diferente, né? Você fica leve, você fala, ah, tá tudo certo, tá tudo bem assim, não tem problema nenhum. Então é leve. Muito legal. E se você descobriu isso com constelação, esse autoconhecimento veio todo com a constelação? Eu acredito que sim, né? Uma boa parte dele sim. Eu estudo as constelações há 8 anos já. Então, é uma coisa que foi vindo na minha vida e faz parte. E junto com a constelação, eu fiz PNL, né? Programação Neurolinguística. Eu fiz um curso com uma parteira mexicana. Eu fiz curso de floral. Eu tenho várias formações, reiki. Enfim, eu fiz vários cursos que foram me dando o conhecimento e eu acredito também que a experiência de quase morte traz essa consciência pra gente. Assim, eu acho que se eu não tivesse, principalmente nessa fase, porque na fase anterior era óbvio isso, mas agora foi uma coisa que até acho que no meu nível assim de pensamento é que poderia ser muito mais grave na minha cabeça. Então eu acho que essa experiência mesmo de você pensar, e se eu morrer amanhã, que eu quero deixar de legado, né? E eu acho que isso faz a gente andar muitas casas que se talvez a gente não tivesse passado por isso, não que eu acho que todo mundo precisa passar por isso, mas no meu caso, a minha virada de chave, as principais eu vejo muito assim, nesses momentos de bastante dor e sofrimento, e que eu costumo lidar com essas coisas sempre da melhor forma, pensando do lado positivo, com o sofrimento, né? Às vezes eu penso assim, às vezes a pessoa pode imaginar que a minha vida é fácil, né? Que a minha vida é mole, tipo, ela lida tão bem com as coisas, mas não, eu tenho meu momento de sofrimento, de dor, mas eu sempre procuro usar ele para o bem, né? E para ajudar outras pessoas. Então, eu acho que foi tudo isso, né? Para mim, a constelação é uma jornada, né? Eu vejo muitas pessoas, agora a constelação está em alta, né? E as pessoas acham que vai fazer uma intervenção e que vai ser o milagre da vida. E eu não penso assim. Eu penso que a constelação é como uma terapia, né? É uma caminhada. E eu fui construindo degrauzinho por degrauzinho nesses anos todos, né? De vivência com a Olinda e muito mais com a Olinda, porque é a profissional que hoje, para mim, assim, foi a base disso tudo, né? Eu sempre agradeço muito, sou muito grata a ela por isso, né? Por ter me proporcionado tanto de conhecimento sobre autoconhecimento, sobre muitas coisas, que estar com a Olinda já é um aprendizado, assim. Você pode não estar fazendo curso de nada, mas se você estiver perto dela, a gente com certeza vai aprender muito. Então, e eu sou desse tipo de pessoa que aproveita as oportunidades. Apareceu uma oportunidade para mim, eu tô lá. Me convidou, eu tô lá. Eu também tô lá. Então, assim, ela
E foi meio que isso que aconteceu comigo. Eu entrei na constelação porque ela me convidou para participar de um momento. E depois eu falei, nossa, linda, mas eu não posso pagar, eu não podia pagar a formação. E aí ela, não, mas vem, você é minha convidada. E eu nunca mais saí de lá. Eu Hum. fui. Então, para mim, foi isso, sabe? Está sendo isso, né? É uma caminhada eterna, né? Sem fim. E só melhora, né? É uma coisa que só melhora. Eu estudo constelação, mas não para ser consteladora. Na realidade, é para aprendizado mesmo. E eu estudei uma vez aquele livro No Centro Sentimos Leveza, e quando você falou assim, parece que a minha vida é leve, eu acho que tem muito a ver com isso, né? Porque o Bert fala muito que tem o suor, que a gente tem que trabalhar mesmo, mas quando parece leve é porque você está no seu centro, né? Porque você se encontrou. Então, eu acho que é isso que você está vivendo, né? A gente conversando com você, te vendo, não parece que você passou tanto sofrimento, que você passou, né, tantas situações desafiadoras, mas é porque eu acho que você está no seu centro, né? Você entendeu a sua leveza aí. Sim, sim, sim. Faz sentido. Comigo foi o mesmo processo. A Mari, ó, a Mari eu conheci lá nas constelações, a Mari. Foi Mari. Eu conheci as constelações e eu comecei a ir por autoconhecimento, né? Então, o primeiro momento assim que eu tive com as constelações foi justamente por conta da minha gravidez. Então, eu fui fazer uma constelação e dali para frente eu comecei a frequentar os módulos de constelação para mim, assim. Eu nunca pensei que eu um dia ia trabalhar com constelação. Nos 3 primeiros anos que eu fazia isso, que eu ia no curso, eu me dedicava e tudo mais, aquilo para mim era um alimento para a alma. Mas em nenhum momento passava pela minha cabeça que aquilo algum dia eu ia trabalhar com a constelação. Inclusive, a maioria das pessoas que estavam indo no curso eram pessoas que já, ou eram psicólogas, ou enfim, algumas pessoas que já tinham alguma área assim, e que estava aprimorando e querendo também entender mais de constelação para poder usar na prática, né? E quando chegou no segundo ano, 2 anos e meio, terceiro ano de aprendizado disso tudo, eu comecei as pessoas vinham com situações para mim e eu entendia como que funcionava o sistema e aí às vezes eu dava, não é que eu dava uma solução, mas dava aquela luz, né? Aquela percepção. E aí, tipo, era 10 minutos de conversa, a pessoa, nossa, eu já tô bem melhor. E eu comecei a perceber isso que foi meio que natural, foi uma coisa muito espontânea. E aí um dia eu falei assim, nossa, tinha um grupo de amigas que queria muito saber mais de constelação. Eram pessoas que não tinham condições de pagar uma formação, de pagar um módulo, né? Porque é um investimento, né? E aí uma amiga falou assim, ai, Milena, você podia fazer com a gente um grupo, assim, só nosso e tal, das meninas, que elas queriam. Eu falei, tá bom, eu vou fazer isso. Eu preciso treinar para falar em público, porque daqui a pouco eu ia ter que apresentar o meu TCC da faculdade. Eu falei, então vai ser bom para mim. Menina, foi uma coisa tão perfeita que eu falei, nossa, parece que eu nasci pra fazer aquilo. E aí dali eu nunca mais parei. Aí todo mundo gostou, foram 12 pessoas nesse primeiro encontro. Pessoas próximas, assim, umas das outras, porque dentre elas ali eu conhecia só duas. Mas dali pra frente eu nunca mais parei de fazer grupo, nunca mais parei de atender ninguém. E foi só aumentando isso, assim. Então, foi muito natural e sem planejamento, né? Assim, eu nunca achei que eu fosse me tornar uma terapeuta, uma consteladora, mas aquilo acabou crescendo, assim. E o mais incrível, né, que para mim foi eu ter conseguido fazer essa junção da área minha, né, da área jurídica com o direito. Que quando eu comecei esses estudos, ninguém falava de constelação, direito sistêmico, era tudo muito, né, primário, assim. Já tinha o Sami que fazia, né, que é o juiz baiano que começou com isso, mas quase ninguém falava disso. E aquilo foi. E isso hoje, nossa, eu vejo esse crescimento, né, tanto da constelação quanto do próprio direito aplicado, a constelação aplicada no direito, eu fico muito feliz, assim, porque eu sei que eu fiz parte daquele começo, assim, que é muito bonito, né? De uma criança nascendo, assim. Então, para mim,
por isso que eu falo que transformou muito a minha vida, né? Porque parece que foi assim, cada passinho, cada intervenção, cada situação que eu fui vivenciando dentro das constelações foi me trazendo essa consciência, essa lucidez, essa vontade de querer saber mais, né? De querer ajudar mais. Então, quem sabe você também se torne uma consteladora. Eu gosto de estudar. Eu não sei ainda se eu seria uma consteladora, mas eu adoro estudar. Cada dia que passo, eu fico mais encantada. É lindo. Qual que é o maior desafio para você na maternidade? Eu acho que essa coisa de morar separada do pai, assim, para mim, o fato de que, sei lá, 80% das atividades que precisam ser realizadas com o filho, eu que faço. Então, às vezes a gente se sente sobrecarregada, se sente, nossa, muito cansada, sente, nossa, será que eu vou dar conta? Acho que desde o momento que nasce, né, que a gente começa a amamentar, que a gente fala, será que eu vou dar conta? Meu Deus, sou eu que tenho que amamentar. E se eu não amamentar, morre. Tipo, é uma coisa assim, né? E vai crescendo, aí você começa a pensar que, por mais a gente tem muita similaridade na forma de cuidar dele, a gente conversa muito, tem uma boa relação, mas isso fica uma coisa quebrada, né? A gente sempre tem que ficar retomando coisas, fica sempre. é, Enfim, a criança sofre um pouco com isso, né? Hoje eu percebo o desafio que eu estou enfrentando a ver com a escola, porque a gente nunca foi preparado para cuidar da educação dos nossos filhos em casa. E eu sempre tive esse desejo no meu coração, eu sempre quis fazer homeschool. Mas eu pensava assim, bom, não é possível e eu nunca fui estudar a fundo. Na verdade, é uma coisa que, tipo assim, é uma das coisas que está na minha lista para eu estudar, mas que ainda não consegui. Mas, como não era viável, tipo, não, eu nem comecei a ver. E hoje eu tô sentindo esse desafio, assim, de. Porque a criança não que ela não vá aprender, mas é muito complicado a gente ficar num vídeo, tentando fazer a criança assistir um vídeo, se concentrar naquilo, porque ela está no ambiente de casa, né? Ela não está na escola, no ambiente escolar. Então, e aí para mim está sendo uma maluquice, assim, eu tentar dar conta disso, porque paralelo a isso, eu estou enfrentando esse novo desafio, né? Enfim, essa semana eu vou 4 vezes no hospital. Quer dizer, eu fui, né? Já fui ontem, fui hoje, vou amanhã. E aí eu tenho que lidar com tudo isso, né? Tipo, é a minha vida que nesse momento eu não posso deixar passar nada, né? No aspecto da saúde. E aí eu já abro mão em boa parte do tempo da coisa da escola, porque daí eu não dou conta. Então é uma loucura, assim. Eu sei que no final tudo dá certo, mas É, maluco né? São desafios, assim, da, da maternidade, eu acho. o que é ser mãe para você? Para mim, é descobrir um amor que eu não tinha descoberto ainda. É perceber o quanto que a gente consegue se entregar para algo tão genuinamente, sem querer nada em troca. Sem esperar nada, sem querer nada em troca. É o amor de graça, né? Aquele amor da constelação, amor de graça mesmo, que você só ama, independente. E o meu tá com 7, então, nossa, tem uns perrengues, assim, que às vezes ele fica bravo, tem umas coisas, né? Que é as coisas do jeito dele, tem uma personalidade bem, bem forte. E aí a gente ama do mesmo jeito, né? A gente não fica com raiva. Claro, tem os momentos, né? Os picos, assim, de fortes emoções, mas assim, nada fala, né? É muito interessante esse sentimento de que fala, pode o mundo cair, que aqui é uma relação tão sólida, tão forte, que é inabalável, assim, para mim. É muito, muito interessante esse sentimento mesmo. E é o que te dá força, né? Exato. No momento de maior desafio da minha vida, a única coisa que eu pensei foi nele. Assim, eu não pensava no concurso que eu queria, no carro que eu queria,
no curso que eu queria, no dinheiro que eu queria ter, não conseguia, eu não pensei em nada. Eu só inclusive, falei com uma amiga, né, que estava cuidando de mim, me acompanhando no meu processo. E eu falei para ela assim, eu só quero viver mais um pouco para ver meu filho crescer. Falei para ela, se eu tivesse todo o dinheiro do mundo, agora não ia servir para mim. Eu não quero, porque o que eu quero agora é ver o meu filho crescer, só isso. Falei para ela, isso não tem preço. Né? Então, foi isso assim que também vira essa chave, né? De você falar, uau, eu também estou viva porque eu tinha esse propósito de querer estar junto, de querer cuidar, de querer estar perto, né? Ai, muito lindo. Nossa, olha, eu queria muito te agradecer por ter participado desse bate-papo, nesse momento que você está vivendo, por dividir a sua história. Queria agradecer mesmo do fundo do coração, porque eu sei que às vezes é difícil, né, falar de uma temática como essa, nem todo mundo está aberto para isso, né? Eu sei que não é tão fácil assim. Então, obrigada. Queria que Deus te abençoasse muito, que você continue realmente falando com essa missão. Eu também acredito muito que essa é a sua missão por conta da leveza, né? Então, continue com essa missão de poder compartilhar a sua história, dividir aí a maternidade dessa forma e todos os desafios, porque eu acho que você ajuda muita gente, viu? É só deixar um recado para a Adri, que ela escreveu que constelaria, eu que constelo com ela, que é uma amiga que eu tenho, a gente tem uma forma de amizade muito bela, muito construtiva. Você queria deixar algum recado, falar alguma coisa? Eu quero te agradecer quem entrou e tá ou podendo ouvir, né? Querendo ouvir. E, e te dizer assim que, embora eu veja esses desafios, eu consigo realmente sentir esse lado bom, né? E eu tô feliz, assim, de pé. Vira e mexe, eu sou chamada para algumas coisas, mas para falar sobre a maternidade é a primeira vez. E eu acho que eu nunca falei tão Que abertamente, assim, bom, que sobre algumas legal. questões, né? Tipo assim, desde o começo, né? E a gestação, e a própria aceitação. Então eu tô feliz da gente ter esse bate-papo, de poder falar disso. E eu também quero que Deus te abençoe muito. É bom a Amém. gente, porque pode ser que algumas pessoas estejam passando por qualquer uma dessas fases que eu passei ou que eu falei, né? E, e aí isso pode, de alguma forma, trazer alguma luz, né? Eu lembro que quando eu tava grávida, assim, no primeiro momento foi aquela coisa maluca, assim, minha cabeça. Falei, minha faculdade, e não sei o quê. E daí, assim, quando eu olho pra trás, eu falo, nossa, meu filho não me impediu de fazer absolutamente nada. Pelo contrário, ele só acrescentou. E eu só pude ver isso porque eu fui tendo esses acessos, né? Esse acesso ao autoconhecimento, eu fui abrindo meu coração para isso. Então, às vezes a gente está num momento de desespero, achando que não tem solução, que aquilo está acontecendo porque é muito ruim. Não no caso especificamente da gestação, mas sei lá, um câncer, né? Que é muito ruim mesmo. E aí a gente fala, calma, né? Calma. E agora também estou nessa fase de pensar sobre a morte, né? Comecei a ler bastante coisa sobre isso e eu tô pensando assim, que a gente também tem que ter essa consciência do que é cura e do que não é cura. Porque eu conheço pessoas que não estão curadas emocionalmente, que têm feridas emocionais e não têm câncer. E não vivem, né? Sobrevivem. E São os tem pessoas que. zumbis existenciais, né? Exatamente. E tem pessoas que têm câncer e estão bem, estão curados na sua alma, né? Estão passando por uma doença física, porque daí se torna físico, mas na alma está curado. Então eu tenho pensado muito sobre isso. Até estou escrevendo um texto sobre isso, sobre essa cura. O que é cura? Porque eu posso estar curada com câncer e eu posso estar doente sem câncer, né? Especificamente falando de câncer, mas qualquer outra situação de saúde, né? A pessoa pode estar passando por uma situação que não está curada ou está curado, mas não necessariamente é o físico e sim o emocional. Então, eu conversava ontem com a minha irmã e eu falava, quem diz que é ruim morrer, né? A gente tem uma visão sobre a morte que é como se aquilo fosse muito ruim.
Então eu falei, aquilo vai acontecer com todos nós, todo mundo vai morrer. E aí, como que eu quero ser lembrada? Com a forma que eu vivi e não a forma que eu morri. Se eu for morrer atropelada, morrer de câncer, morrer de velhice, morrer dormindo, mas o que importa é como eu vivi, né? O tempo que eu tiver na Terra, que eu vivo esse tempo da melhor forma possível. Né? Então, para que a gente pense sobre isso, né? Como que eu posso viver bem o tempo que eu estou aqui. Né? Seja com uma doença ou não, seja com um filho ou não, seja com um casamento ou não, viver bem da melhor forma, né? Então é isso, eu tô Nossa, é lindo grata. isso. É muito legal. E no início, uma hora você falou assim, eu sou meia louca, né? Não, isso não é loucura. Na realidade, eu te acho mais sã do que muita gente que não tem câncer, viu? Porque esse autoconhecimento, essa luz, né? Até a Adri escreveu aqui, olha, a luz que vem de você é muito bonita. E ela agradeceu pela partilha, também falou para Deus te abençoar grandemente. Tem outra pessoa aí falando que você é um ser de luz, a Malu, A Malu, partilhando com amor tantos conhecimentos. E é verdade, eu acho que a saúde está muito mais nisso, nessa luz que você emite para a gente, porque vem de dentro, né? É divino. Então, a sua alma, realmente. Nossa, foi um prazer enorme ter te conhecido. Muito obrigada, de verdade. muito obrigada pelo convite. E tô aberta, né? Continue falando da maternidade, viu? Fiquei muito feliz de ter sido aqui o primeiro espaço, mas continue falando, porque tem algumas coisas que você falou muito importante agora no final, principalmente essa questão de que filho não impede a gente de nada, né? Olha que lindo isso. Quantas mães que a gente escuta falar assim, meu filho nasceu, eu tive que parar disso. Por causa do meu filho, eu tive que. E não, o filho não impede, muito pelo contrário, ele acrescenta. Achei lindo isso. De verdade, obrigada. Obrigada. Muito obrigada, Camila. Muito obrigada. Deus abençoe você. Um beijo para todo mundo e fica com Deus, tá? Amém. Deus abençoe você também. Tchau, Malu. Ontem